Versículos que são frequentemente usados para as pessoas que dizem: academia não pode, academia é pecado, nossa, é um lugar de lascívia e sensualidade, nossa, o cristão não pode ir para academia. Bom, sinto muito lhe informar. Então tu vai pro monte, fica lá escondido no monte lá, e fica só tu no monte sozinho, porque pecado tem em todo lugar. Quando tu sai pra rua, tem mulher sensual na rua, na farmácia, no emprego. Então vai pro monte, vai. Pra você cristão que diz que a academia é sensualidade, não pode, vai pro monte. Não ameis o mundo, usado para rejeitar tudo o que é físico ou material. 1 João 2,15-16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Contexto correto. João está falando sobre os valores mundanos, como luxúria, orgulho e ganância, e não sobre coisas boas como roupas, academias ou carros. O mundo aqui representa o sistema que se opõe a Deus, não os objetos físicos em si. O corpo é o templo, usado para proibir musculação ou esportes. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Contexto correto. Paulo está tratando sobre a pureza sexual e santidade, não sobre estética corporal. Cuidar do corpo com saúde e disciplina pode ser uma forma de honrar a Deus, desde que não se torne idolatria ou vaidade. Ou seja, aqui é o corpo, o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Cuidar do corpo sem vaidade. Ou seja, se tu toma uma Coca-Cola, tu tá cuidando do teu corpo, cristão? É, pra você que diz que academia é pecado, é porque tu tá botando açúcar dentro do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aí você diz que é pecado ir pra academia. Mas é pecado você tomar uma garrafa de Coca-Cola? É? Acho melhor tu cuidar do corpo melhor, então. Se academia é pecado, então tu não pode tomar Coca-Cola. Não pode tomar café com açúcar. Não pode comer X. É, porque tá destruindo teu templo. É, pode ser menos hipócrita. Embora não haja personagens descritos como atletas profissionais, há figuras que demonstram força, agilidade e disciplina física. Sansão, força física sobrenatural. Juízes 13:16. Davi, guerreiro ágil e forte, derrotou Golias. 1 Samuel 17. Elias correu à frente de um carro de guerra. 1 Reis 18:46. João e Pedro correram ao túmulo de Jesus. João 24. Paulo usava a linguagem de corrida e luta constantemente. Outro versículo mal interpretado e usado pelas pessoas que dizem que academia é pecado. 1 Timóteo 4:8. Porque o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Contexto correto. Paulo está ensinando que a vida espiritual é mais importante, mas não diz que o exercício é inútil. O exercício tem valor, especialmente para a saúde, disposição e autocontrole.
Conclusão: a Bíblia não condena musculação, corrida ou qualquer atividade física. O que ela condena é a vaidade, idolatria e imoralidade, que podem acontecer em qualquer lugar, inclusive fora da academia. O corpo é o templo do Espírito, e cuidar dele é um ato de honra a Deus. A Bíblia valoriza disciplina, esforço e autocontrole, virtudes que o reino físico pode desenvolver. Há atletas cristãos na história e nas escrituras que mostram que fé e força. Vai contar um pouquinho da história dele e de como a musculação ajudou. Para você que é cristão, diz para ele que é pecado para ele. Se ele fosse cristão agora nesse momento, você diria para ele que é pecado ele ir para academia? Porque se ele parar com a academia, ele para com os resultados dele que provavelmente ele vai piorar, porque a academia salvou ele. Para você que é cristão, se ele fosse cristão, você diz que é pecado? Diz porque é para ele que é pecado, então ele ir para academia, se ele fosse cristão. Uma besteira, você me corrige, tá? Tá. Gente, a patologia dele acaba acumulando muito líquido no pulmão. E se tiver líquido, o nosso pulmão ele precisa estar, vamos dizer assim, sem esse líquido, para conseguir, por meio de uns alvéolos, é como se fossem umas partezinhas internas do pulmão, conseguir pegar esse oxigênio e jogar esse oxigênio na corrente sanguínea. Então imagina, se tem muito líquido ali dentro, não consegue fazer esse trabalho. Certo, mano? Exatamente, que seria as trocas gasosas. E aí você falou que toma os medicamentos, faz algumas manobras de físio exatamente para tirar esse líquido. Isso, né? que seria o muco, né? Tem que tirar o muco, manter o pulmão mais limpo possível para conseguir fazer as coisas cotidianas. Legal. Uma coisa que é interessante também, o nosso pulmão, a natureza dele é ficar mais fechado. Então tem alguns músculos que abrem o pulmão para a gente respirar. Então a musculatura abre o pulmão. E aí, olha só, ele está trazendo que possa entender que esses músculos foram se fortalecendo Exatamente. e melhorando o Minha seu caixa quadro. torácica ficou mais forte, então consegue trabalhar de forma aí que eu... Ou seja, o pulmão dele ficou mais forte fazendo academia. Ou seja, se esse cara fosse cristão agora, nesse momento, você diria para ele que é pecado e ele não pode ir para academia? Ele tem que parar com a academia? É? Para você cristão aí que diz que não pode ir para academia? E aí? Se esse cara fosse cristão agora, você diria o que para ele? Ele tá em pecado? Se converta, meu irmão, que diz isso. Tem que se converter de verdade. consiga levantar mais peso. Que legal, mano. Imagina quando você está aqui agora assistindo a gente. Você está respirando. Concorda comigo que você está respirando numa frequência mais tranquila? Se você começar a fazer um exercício intenso, começar a correr, pular corda, sei lá, você não vai ficar ofegante? O fato de você ficar ofegante é uma resposta do seu corpo ao seguinte: estou precisando de mais oxigênio, vou acelerar todo esse processo para pegar mais oxigênio. Ou seja, qualquer esforço faz com que a frequência se eleve para pegar mais oxigênio. E mano, ele não consegue pegar esse oxigênio. Então o que os médicos falam? Mano, não faz nada. Ou seja, fica demandando o mínimo possível de oxigênio. E aí, o que a gente está vendo com tudo isso? Caraca, meu, nesse caso, os médicos estavam errados. No sentido de que a musculação é um baita remédio para ele. Claro, não é para fazer de qualquer jeito. Existem algumas questões, a gente vai falar sobre isso já já, mas é das atividades físicas, caraca, que passa na minha cabeça a melhor. Vamos ver uma besteira, você me corrige. Ou seja, para você que disse que a academia é pecado, se esse cara fosse cristão hoje, você diria o que para ele? Que ele tá em pecado? Se arrependa, meu galo. Tu não sabe o que é o evangelho de verdade. O pecado não tá no lugar, o pecado não tá tá dentro. Sabe onde está o pecado? Tá aqui, ó, no coração. Não tá no olhar, tá aqui no coração. Eu posso olhar para minha mãe com o meu olho, só olhar e sentir um sentimento de filho. Eu posso olhar para uma mulher e só olhar também. Mas eu posso olhar para uma mulher e ter o desejo aqui ou aqui com ela fantasiando coisas. Aí sim eu tô em pecado.
Mas se a pessoa tiver Espírito Santo dentro dele ou dentro dela, se for uma mulher, ela não vai ter esse desejo, esse pensamento. Ele vai olhar e nem vai sentir algo, ou desejar algo, ou pensar em algo. Na verdade, ele não vai nem olhar se ele tiver Espírito Santo. Ele vai até tirar o olho. Eu faço assim, pelo menos eu faço. Então, para você que diz que é pecado ir numa academia, que o cristão não deve ir para uma academia porque lá tem luxúria, lá tem sensualidade. Bom, aqui perto de casa, na rua, tinha uma guria na rua com 13 anos de idade com uma roupa mais sensual do que na academia. No meu serviço, o que mais tem de mulher com roupa menos sensual, que não está na academia, está lá no serviço. Então, pecado não está no lugar. O pecado está aqui, ó. Questão de verdade. Vai para uma academia para treinar por saúde, para ter o corpo físico, para sentir saúde, para se sentir bem, para ter testosterona alta, para poder trabalhar, fazer as coisas cotidianas da vida com mais disposição, mais vitalidade, pois a gente precisa de força física para as coisas cotidianas do dia a dia. Saúde, saúde, saúde. Mantenha o seu corpo, 1 Coríntios 3,16, seu templo físico bom, saudável. E aqui você mantém com a Bíblia, jejuando e orando. Por dentro, saudável, por fora também. Se converta para você cristão que diz que é pecado, pois não é pecado. Pecado não está no lugar, está no coração.